Olá, boa noite, tudo bem com vocês? O nosso Mulheres à Sexta, ao vivo. Então, sejam bem-vindos. É a primeira vez que a gente faz uma live do filme para falar sobre o processo da produção, sobre o processo da criação, roteiro, principalmente iniciando aqui por essa pérola que é o livro Mulheres à Sexta, Cláudia Guedes, o qual o filme foi baseado. E como vocês podem ver, é um livro que o basquete feminino no Brasil, de 1892 a 1971. Ou seja, realmente a gente tem muita história de basquete e história boa, né? Quero agradecer Neto, entrou nosso próximo convidado. E quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente e dizer que é um prazer para nós estarmos aqui com vocês para a gente falar sobre cinema, sobre arte, num momento tão difícil do mundo e principalmente do nosso querido Brasil, né? Um beijo para todo mundo e eu vou chamar a Ellen Suki, que é a nossa primeira convidada de hoje. A Ellen é co-roteirista e co-diretora do documentário. Ela é da Suki Produções, né, dona da produtora. Desculpa, gente, eu tô tentando ver se eu acho a Ellen aqui. E tem uma luz para ajudar, né? Porque toda luz é bem-vinda. Ellen, você está aí? Não está? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de colocar o fone e eu não sei se tá ok. Claudinha, tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, a Suki entrou. Olha, temos Magic Paula com a gente. Paula, um beijo. Muito obrigada por tudo. Pelo seu basquete e principalmente pelo carinho como você tratou o filme, trata o filme. E é uma das nossas queridas jogadoras que fazem parte do elenco, né, do nosso Mulheres à Sexta. Obrigada, um beijo, Magic Paula, nossa diva, nossa craque eterna. Eu vou tentar chamar a Suki está aqui. Pronto. Vamos ver. Ellen, consegue me ouvir? Consegui. Ah, temos Ellen! Não é uma É muito maravilha? moderno, né? É muito moderno. Gente, a pessoa conseguiu de primeira. Eu já estava aqui suando no buço. Ainda bem que eu consegui de primeira. Ainda bem que você entrou na hora que eu chamei, né? Muito bom. Olha, nós estamos... Para você ver... Olha, Magic Sim, Paula! um beijo gigante. Coraçõezinhos para Magic Paula. Gente, nos ajudou tanto nesse processo. Muito obrigada. É verdade. A Paula foi uma peça chave para a gente conseguir o contato da Simone e a gente conseguir a entrevista da Simone, a participação dela, né? Peça-chave não, meu amor. É bom dizer que no meio da nossa entrevista, da filmagem, ela fez um ao vivo, dizendo: Simone, vem participar desse projeto. É verdade, é verdade. Temos na base até hoje, só de lembrar. A Paula tem que assinar a produção do filme também, né? Ela fez assistência de produção. Olha, um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigada, Luciana Daniel, um beijo. Bom, vamos lá. A gente tem 30 minutos com a Ellen e depois a gente tem 30 minutos com a Cláudia Guedes, que é a nossa autora do livro, produtora executiva. Então, vou tentar falar com você, Ellen, de uma forma mais breve, porque a gente acha que é isso. Seja muito breve. tempo, mas não é. Um beijo para todas as formiguinhas aí da Simone, que sempre nos acompanham. O pessoal, o Simone na Veia, nos cedeu elas nos cederam várias fotos para o filme, né, Ellen? Então a gente é muito, muito grata a vocês. Nossa, sim. Que nos ajudou muito. Muito mesmo.
Bom, vamos lá. Ellen, fala pra gente inicialmente, se apresenta, fala um pouco da Suki. Vamos começar por você aí, depois a gente entra na questão do filme, tá? Então, sou a Ellen. A Suki é uma produtora de conteúdo. A nossa ideia é contar boas histórias. Isso pode ser através do teatro, do cinema ou da televisão. A gente já está no mercado cultural há mais de 10 anos. E esse é o primeiro longa-metragem da produtora, né? Até então a gente estava trabalhando sempre com curtas-metragens e fazendo roteiros para televisão. E aí, quando surgiu esse convite, a gente falou, bom, essa é a oportunidade de contar uma boa história, né, através dessa produtora, enfim. E aí foi a nossa primeira chance de mostrar esse tipo de trabalho. Muito bom. Ellen, me fala aqui, qual era a sua relação com basquete antes de você fazer o Mulheres à Sexta? E o que o filme e o livro, principalmente, né, que foi o primeiro contato que a gente teve no início do trabalho, o livro e o filme, o que eles mudaram na sua visão do esporte? Na verdade, a minha geração, né, eu posso falar por mim, assim, toda a história que eu acompanhei do basquete foi da nossa geração, Magic, Paula e Hortência. Eu nunca poderia imaginar que essa geração de 71 tinha sido tão importante para a modalidade, né? Quando a gente foi convidado para fazer esse filme e eu fui ler o livro, que eu vi essa história de que elas conseguiram, através do jogo, né, lá com a Tchecoslováquia, colocar essa modalidade nos Jogos Olímpicos, que eu fui entender a importância da geração anterior. Então, na verdade, eu fui fazer, através dessa pesquisa que já tinha no livro, eu entendi toda essa história, entendi exatamente por que elas tinham sido tão importantes, principalmente para o Brasil, né, que é um país onde o esporte feminino tem que lutar em dobro. E eu sempre gosto de falar que, além de um filme sobre o basquete feminino, é um filme sobre mulheres que lutaram. Eu vim até com a camisa aqui, ó, No Filter. Não fala inglês, depois não, mas essa palavra... Ótimo, importante. Acho muito importante, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, falar que essas mulheres, elas fizeram uma diferença para o nosso país, não só para o esporte, né? Foram mulheres que trouxeram um empoderamento, uma luta para fazer uma brechinha num espaço que até então era muito masculino, né? A gente ainda tem essa luta hoje, mas imagina nessa geração de 71, o quanto elas não tiveram que lutar e que brigar por um espaço e para mostrar que elas eram tão importantes e tão necessárias quanto a modalidade masculina, né? Com certeza. E assim, então quer dizer que depois desse convite você começou a entender um pouco mais dessa importância fora das quadras e se atentar também para essa questão do feminino, né? E da dificuldade que as mulheres têm em todos os aspectos e no esporte, infelizmente, não é diferente, né? Exatamente, porque quando a gente está na posição de torcedora, ninguém pensa como é a luta para chegar até ali, né? A gente sempre brinca, quanto é que custa uma medalha? Existe uma entrega pessoal muito grande de cada atleta. E existem também pessoas e atletas que tiveram que lutar em dobro, porque tiveram que abrir um espaço para uma geração. Através desse livro e trabalhando nesse filme, que eu fui entender como é que foi necessário, por quanto tempo foi necessário uma luta para que elas abrissem esse espaço, né? A gente nunca poderia imaginar que em algum momento o basquetebol feminino não poderia participar de uma Olimpíada, pura e simplesmente porque era um basquete feminino, jogado por mulheres, né? Com aquela frase que a gente sempre repete, que o rapaz lá falou, que eu nem vou citar o nome, que as mulheres não poderiam jogar as Olimpíadas porque eram histéricas, porque poderiam morder, porque, né, poderiam ter um ataque de histeria, e as Olimpíadas não eram para isso. Quando, na verdade, os Jogos Olímpicos são uma maneira da gente trabalhar empoderamento, sociabilidade,
né? Então a gente não pensa nisso, porque a gente já chegou num momento onde tudo já estava É estabelecido, verdade, né? é verdade. E elas transformaram mesmo, né? E a gente. Aqui tem uma pergunta que veio da Roberta Saboia. Durante a semana a gente colocou, né, no Instagram do filme a possibilidade das pessoas mandarem perguntas. E ela perguntou como foi o trabalho de pesquisa em relação à imagem e conteúdo do filme. Então eu quero começar um pouquinho antes. Como é que foi receber esse convite, ler o livro, saber um pouco mais sobre a história do basquete feminino e depois entrar no recorte que foi feito no filme? Esse convite veio há 2 anos atrás. Nós ficamos animadíssimas com essa proposta, mas era um desafio, porque quando eu recebi o livro, como é que você faz uma história contundente dentro de 73 minutos, sendo que são várias gerações, né? O livro fala de várias pessoas, de várias gerações, fala do basquete. Então, o grande desafio era fazer um recorte onde a gente pudesse trabalhar convergendo para um clímax, né? Que foi o que a gente sempre buscou. Não vamos fazer um documentário como todo mundo faz, vamos tentar trazer um pouquinho dessa estrutura narrativa de ficção para que isso interesse, de fato, a todas as pessoas. Então, escolher o recorte que foi o desafio, né? Porque o livro é maravilhoso, ele tem muito conteúdo, já tinha todo esse trabalho de pesquisa. Agora, como é que a gente faz um recorte pequeno dentro do que tinha para transformar isso em audiovisual? Né? Essa foi a grande questão, a gente levou aí 2 anos para descobrir o que a gente ia, de fato, fazer. É claro que um documentário é quase uma obra aberta, né? Você vai conversando com um, vai conversando com o outro, e aí te leva para um caminho. Mas a questão é que, se você também não sabe o que filmar, né? Se você não tem essa estrutura narrativa muito bem desenhada, você vai de forma muito aleatória. E aí, além de você ter uma pesquisa muito grande do livro, você tem uma pesquisa muito grande do que foi filmado, né? E aí a gente não pode esquecer da nossa corrida, porque esse seria um ano olímpico, né? Se a gente não tivesse essa pandemia, essa loucura toda que se instalou. O Tasso entrou na aí, live a gente... na hora certa. Ai, nosso montador maravilhoso, lindo! Nosso salvador da pátria. Devemos tudo a Tasso Dourado. Além de um doce de leite, a gente deve tudo ao Tasso. Até hoje, para entregar para ele. Isso é outra história, gente. Pois é. Então, voltando a essa questão de ser um ano olímpico, a nossa estratégia estava toda voltada para isso. Então, era uma corrida contra o tempo. A gente filmar, em tempo hábil do nosso querido montador montar esse filme e fazer toda a finalização após, que a gente sabe que é uma trabalheira. Já trabalhei na minha vida, mas nesse filme achei que eu fosse dar um passamento, fazer a passagem. E aí, de repente, não tem Olimpíada. Né? A gente faz toda essa corrida. Não tem Olimpíada, não tem cinema, não tem nada. Não tem festival. Não tem nada, simplesmente. Não tem. Não tem. Dá um outro filme, né? 2020. Então era ano isso. Que não existiu, né? O ano que não existiu. A gente não pode nem considerar, enfim, a nossa passagem de idade. Eu vou continuar com a minha idade, porque não gastei. Não, você gastou, alguma, eu não gastei. Imagina, em casa. Acho que todo mundo vai entender. Eu acho assim que o mais legal da gente falar, agora eu me coloco também meio que, né, nessa nossa dupla, eu acho que foi interessante a gente não focar e não ficar satisfeita em fazer mais do mesmo. Não desprezando, obviamente, o que já foi feito, porque eu acho que cada um tem um caminho, cada um tem uma forma de ver. Mas, assim, o que eu acho mais legal é que a gente, quando pegou o projeto, falou, meu Deus, o que a gente tem? A gente tem entrevista e a gente tem fotos e arquivos de Norminha, linda, maravilhosa, que vai estar aqui com a gente também. A gente vai trazer... Delcy, linda, maravilhosa, Heleninha, Maria Helena, Heleninha. Todas elas que foram assim... A gente está falando agora das meninas de 71.
Então, assim, quando a gente conversou e chegou à conclusão de que não dava para a gente fazer um filme só de entrevista e imagem, eu acho que nesse momento foi para nós, enquanto roteiristas e diretoras, o desafio. Ali, eu acho que a gente falou, caramba, a gente tem um trabalho que a gente tem que fazer muito, muito bem feito, porque a gente tem um livro maravilhoso da Cláudia, com uma pesquisa. Respeitamos a história dessas pessoas, né? Porque também tem a questão do apego. Você vai se apegando a essas personagens, lógico, né? Você vai filmando, você vai achando tudo maravilhoso, a Simone, tudo. Eu queria colocar tudo que a Simone tinha dito, né? Como é que a gente faz para também fazer escolhas dentro de um tempo, né? Porque hoje, cada vez mais, as pessoas estão se interessando por produtos que são mais curtos. A gente podia ter feito um filme de 5 horas. Foram 8 horas. Tudo que as pessoas disseram era maravilhoso. 8 horas e quase 9 horas de material bruto, para vocês entenderem. A Silvana, né? O que ela, como historiadora, enfim, a Claudinha. Então, fazer essas escolhas também era um desafio. Porque a gente tinha as escolhas do recorte, que era através do livro. Depois que a gente filmou e teve os depoimentos, tinha essas escolhas. Sim. Então, eu acho que esse desafio de respeitar a história de cada um, e ainda tem uma questão, que é a história que vem por trás, porque a gente tem que contextualizar a época, o momento político, o momento dessas mulheres nessa sociedade, né? Quem eram essas mulheres e o que era ser mulher nessa sociedade? A gente não pode desprezar isso, porque uma coisa está junta com a outra, né? Foi uma luta dessas atletas, foi uma luta dessas mulheres, foi uma luta das cidadãs. Então, como é que você mistura isso tudo e coloca em 73 minutos? Eu acho que esse foi o desafio, né? A gente quebrou a cabeça e você lutando para colocar uma coisa, falando não dá tempo, e eu querendo colocar outra, não dá tempo, vamos cortar. Inicialmente, a gente tinha quase 2 horas de filme, né? Quando a gente começou a limpar e falar, não dá. Vamos limpar, vamos limpar. Como é que limpa? A pegada todas elas e a pegada tudo que elas disseram é muito. E aí complicadíssimo. eu acho que é interessante a gente colocar a importância de um montador num filme, principalmente num documentário. O Tasso, para mim, foi o terceiro diretor, porque quando ele propôs a montagem, a gente falou, alguém que estava desapegado, porque não conhecia nem pessoalmente as meninas, tanto as meninas de 71, quanto Hortência e Paula e Simone, né, que falaram super bem, tanta coisa importante que todas as três falaram pra gente. E o Tasso, eu acho que ele foi esse ponto que ajudou, porque foi alguém de fora que conseguiu vir, né? Tipo Eduardo Mãos de Tesoura. Sem dó nem piedade. Meninas, ó, isso não cabe. Gente, olha, isso é demais. Olha, já foi. E aí eu isso quase nada prolixa. Isso não funciona. Quase nada prolixa. E aí ele, gente, mas já falou isso ali, não precisa repetir. Ah, então tá bom. Então, assim, a gente tem que agradecer muito a uma equipe coesa, super talentosa, de pessoas maravilhosas. A Françoise Matoso, nossa diretora de fotografia maravilhosa, uma pessoa também ligada ao esporte. E foi engraçado, né? Porque todas as pessoas eram ligadas ao basquete, gente. Hudson do Sol, que era basqueteiro. Hudson, filho de basqueteiro, o pai do Hudson jogou com Norminha. A gente tem tanta gente para agradecer, né? O Ricardo, tanta gente. Ricardo da CBB. Enfim, mas a gente agradece no filme, né? Porque é muita gente. E eu quero mandar um beijo pro Deco aqui, empresário da Simone, que está falando com a gente. Deco, não quero saber. Queremos Simone na nossa live para falar um pouco com a gente. E queremos também Paula, Magic Paula. Te mandei um inbox, um direct, já mando logo a real. Estamos te esperando, hein? Já expõe na live. Queremos o Magic Paula com a gente aqui para a gente falar também de basquete, falar de projetos dela também aí e tudo mais. Bom, a gente tem 10 minutos, só para você entender um pouco do tempo, como voa. Eu quero saber agora sobre uma pergunta e a última pergunta, porque eu acho que vai dar o nosso tempo. O André
Tereniak perguntou se nós tivemos dificuldades para reunir essas super mulheres que participam do filme. Diga você. Olha, a Paula já botou bora. Não perdi essa. Paula, Bora! olha, é o olho no passarinho e o olho no gato aqui. Eu tô aqui, tô aqui. Gente, a Paula já confirmou que vai fazer uma live com a gente. Até o final aqui a gente combina. Gente, que maravilha. Diga aí. Responde pra gente, pro pessoal, pro André. Então, vamos lá. Reunir essas meninas todas. Não foi difícil reunir. O que foi complicado era fazer um planejamento para que a gente tivesse todas elas reunidas, porque nós somos do Rio, elas são de São Paulo. A gente pudesse... É um filme de baixo orçamento, então a gente precisava ter um planejamento muito coeso, muito certinho, para que a gente conseguisse filmar com todas essas meninas lá, no tempo que nós estávamos, dentro do nosso orçamento e dentro do que a gente tinha de cronograma de entrega. Porque, né, a gente tinha essa corrida para lançar o filme no ano olímpico. Então, essa foi a dificuldade. Mas todas elas se ligavam. É o que eu falei. A Paula ligou para a Simone. A Norminha ligou para a Maria Helena. Ligou para a Hortência. Né? Elas foram se falando. Então, assim, foi um filme que foi feito com todo mundo junto, colaborando. Né? Porque se fôssemos só nós, teria sido muito mais complicado. Então, essa foi a facilidade do processo. Todo mundo juntou, né, arregaçou as mangas e falou, vamos fazer essa história acontecer. Então, isso facilitou muito a nossa vida. Não só como produção, mas como direção também. Né? É verdade. E, bom, o processo de roteiro e direção, a gente já falou um pouquinho, mas a gente marca depois para falar de novo, para quem se interessar. E agora? Como fica? E agora, José? E agora? Onde assistiremos? Onde? Sei. Não é... Vamos abrir uma enquete. Vamos ver o que as pessoas pensam, o que a gente pode fazer. Porque não tem cinema, né? Não, cinema não está tendo, no caso. Cinema não. Não está tendo. E não sabemos nem se terá, né? Acho que só o ano que vem. Que, graças a Deus, ano que vem é um ano olímpico. Então, de repente, esse planejamento vai ser jogado para ano que vem. Mas a gente vai fazer um lançamento online, vai ser a nossa pré-estreia vai ser online. Então vai ser uma única exibição de forma online, a gente está negociando. Não sabemos se será através da Amazon. Ainda não tenho essa resposta para te dizer, mas o que eu posso dizer é que nós vamos ter uma única pré-estreia, onde todos serão convidados, todos participarão ao mesmo tempo, que vai estar disponível por 24 horas. A partir disso, o filme sai e a gente vai começar a trabalhar no lançamento desse filme para o ano que vem, que é o que é possível. Primeiramente, numa sala de cinema, né? E depois a gente já tivemos o pitching, já estamos negociando com alguns canais que já têm interesse, mas eu acho que todo mundo foi pego de surpresa, porque ninguém estava esperando uma pandemia, né? E a pandemia não só tira a possibilidade de exibição, como também reduz bastante a possibilidade de orçamento, né? Porque a gente sabe que essa máquina funciona através dos impostos, enfim, que isso é um assunto que a gente pode pensar numa outra live. Mas, a princípio, o que eu posso dizer é que a gente vai fazer essa pré-estreia online, todos serão avisados, esperamos que todos compareçam. Não trabalhamos com menos de 100 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, então se mobilizem! Gente, se vira aí, se vira nos 30 e vamos embora. Se vira aí, vamos ver como é que a gente faz para ter essa galera assistindo, porque eu acho que é importante falar sobre isso nesse momento, mesmo, né? Não só sobre o esporte, mas principalmente sobre essa luta e empoderamento da mulher. Eu acho que é o lugar e é o momento de falar sobre isso. Com certeza, sempre é o momento de falar sobre isso, né? E a gente tem realmente uma história muito linda, né, de cada uma delas e da união delas e o esporte, o que o esporte fez e o que elas fizeram por esse esporte. Lembrando que a seleção de 71 foi a seleção que conseguiu fazer com que as mulheres fossem vistas como competentes e eficientes o bastante para fazerem que o basquete pudesse entrar nas Olimpíadas, né? A competição feminina pudesse entrar nas Olimpíadas. Então, assim,
E muito importante, além disso, te cortando, porque você vou vai ficar continuar 3 e dias. eu vou Vou embora, ficar 3 que eu acho dias uma aqui. pena, Volta, boba, volta. é que a gente tem que lembrar que foi a primeira vez que o Brasil torceu pela Uhum. modalidade. Né? Aquele jogo do Sim, Ibirapuera, aquela sim. loucura que foi. A gente não tinha o povo brasileiro torcendo. Então, nós tínhamos um grupo de meninas que lutavam para fazer com que esse esporte Uhum. fosse visto, mas não tínhamos o povo junto com elas. E foi a partir desse Mundial no Ibirapuera que elas conseguiram. Então, além de colocar a modalidade, nós tivemos um olhar do povo brasileiro para essa Com modalidade. certeza. Você ainda tem 4 minutos, Ellen. Você está muito bem. Ai, que maravilha, gente! Vamos falar sobre! Então, e como é que está sendo para você essa experiência surreal de quarentena? E o que que você acha que vai mudar no cenário audiovisual aí? A experiência da quarentena, 4 minutos não consigo. Preciso aí de umas 40 horas para Aham. falar sobre isso. Mas o audiovisual, eu acredito que, bom, pelo que a gente já está vendo em relação aos Uhum. festivais, né? Eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Possivelmente vamos voltar a ter festivais Uhum. como eram, mas já é um outro olhar, principalmente se você pensar que um lançamento, uma estreia online, nunca foi vista com bons Sim. olhos, né? A gente tem até a questão do Oscar, que tem que passar o filme numa sala de exibição de cinema, é Uhum. obrigatório isso. Então, é uma maneira deles estarem olhando para esse novo mundo, porque o mundo mudou. Hoje as pessoas Uhum. estão na Uhum. internet, né? É um canal que é cada vez Sim, mais sim. visto. E tem que ter o seu olhar de forma que traga a importância Uhum. disso. Né? Se você pensar que, por exemplo, você não pontua na Ancine se você fizer somente a distribuição online. Então, eles foram obrigados, né, todos os gestores do audiovisual foram obrigados a terem um olhar para o futuro. Eu Uhum. acho que é isso. Eu acho que uma pandemia, ela te Uhum. acelera para o futuro. Né? Isso fatalmente iria acontecer com o tempo, mas a pandemia veio para dizer, não, não é Uhum. depois, é agora. Perfeito. Vamos ter que fazer isso Sim, agora, o olhar sim. tem que ser agora, para trazer a realidade que já está Uhum. acontecendo. Né? Não estamos falando de um futuro, estamos falando do que já acontece e é necessário que as pessoas e os gestores deem esse Uhum. olhar de importância. Né? Eu acho que, claro, a pandemia é uma coisa horrorosa, mas tudo tem algum olhar de Uhum. benefício. Eu acho que essa pandemia acabou trazendo essa urgência, né, de se rever Uhum. diretrizes. Né? Eu acho que é o que vai ficar Sim, como legado. sim. E tudo, né? Eu acho que isso é tudo que vai ficar como No legado, caso no é. caso. Mas pelo menos é alguma Oh, como coisa. assim, se é, se é. Bom, eu quero agradecer a minha parceira, a minha dupla, a minha dupla de crime, né? A dupla do crime, no crime, Ellen Suk, da Suk Produções, produtora do filme, do documentário Mulheres à Sexta, em coprodução com Cláudia Guedes, que é a nossa produtora executiva, que logo vem aí adiante. Ellen, só posso agradecer a nossa parceria. A gente está pensando em fazer um estudo de caso do filme Mulheres à Sexta, né? Para fazer um curso online, dar um curso online, que não seria curso, seria um Sim. workshop, né, Ellen? A gente ainda está estudando isso. Sim. E Principalmente sobre roteiro e produção, né? Produção de documentário baixo exatamente, a gente está orçamento. pensando muito sobre isso e usar o filme Né? como um estudo de caso mesmo, tá, gente? Então, e a gente vai fazer toda semana aqui, tentar fazer o máximo possível aos domingos uma live para falar sobre o filme, falar sobre basquete, sobre esporte, sobre mulheres, sobre os assuntos, né? Falar sobre Fala a sobre a vida. vida. Isso, a gente quer falar, simplesmente. Às vezes a gente vai entrar e vai só falar. Exatamente. E mais uma vez a gente quer agradecer a nossa equipe maravilhosa do filme, Françoise Matoso, Tasso Dourado, André Sachs, Joana Sanz, Tereza Filgueiras, Graça Alcântara, o pessoal das advogadas, né? As advogadas a gente tem que
né? Tem que agradecer Muito bastante. importante. Fora, gente, fora Pelo o nosso amor pessoal de do Deus. som, o Hudson, o Bruno também, que fez aqui no Rio, A CBB. confederação que nos ajudou. A CBB nos ajudou Nossa, muito. A TV Cultura. Enfim, gente, muito obrigada. Mas eu acho que Tá só. bom, né? Porque senão a gente vai acabar esquecendo Vai alguém. mesmo. E o nosso Né? elenco, Que a né? gente E o sempre nosso esquece. elenco primoroso. As meninas que jogaram em 71 e a Lindas. Paula e a Hortência que vieram depois de 71, mas que são essas tâmaras maravilhosas que o nosso basquete colheu. Bom, olha quem entrou, Maria Helena Cardoso. Um beijo, Maria Helena! Ah, sua linda! Nossa linda jogadora. Heleninha, manda um beijo para Heleninha, essas craques e depois técnicas da seleção. Vamos falar com falar elas. com a Helena, com a Heleninha. E a nossa querida jogadora e querida técnica vitoriosa, elas são demais. E tanta história boa no filme, né? A gente não pode dar spoiler da vontade, né? De falar. Não pode, né? Mas é tão Muito, maravilhoso. muito. A gente podia, sabe o quê? Que a gente podia, me Fala. ocorreu aqui, a gente podia fazer uns recortezinhos do que a gente não usou no filme. Acho bom. O que você acha? Vamos ver se a Cláudia permite. Né? A produtora executiva tá online aqui, tá? Dona de tudo. Eu acho. Não, mas já joguei aqui no ar, vai ter pressão, ela não vai ter como dizer que não. É ótimo, tá ótimo. Bom, Cláudia, eu posso te chamar já, Cláudia? Me fala se eu posso ou se eu fico aqui com a Ellen batendo papo. Gente, um beijo para todo mundo que tá aqui com a gente. Desculpa se eu não falei o nome de alguém, se eu não vi alguém que entrou, perdão. Olha, Cláudia, eu acho que eu posso falar contigo, né? Eu acho, né? Não sei. Não sei se posso, se não posso. Hein, Claudinha? Claudinha, você está aí? Então é isso, Ellen. Olha, um beijo gigante para você, que a gente não está se vendo, Um beijo. né? E a Cláudia. Estamos em isolamento. Sim, foi liberado, mas nós continuamos em isolamento. Sim. Enquanto a gente não tiver condição dessa curva no Rio descer, a gente tem que continuar em casa. Não tem outra, né? Não tem outra Exatamente. opção. Ó, um beijo para você e a gente. Beijo para todos, adorei. Um beijo. Vou chamar a Cláudia agora, tá bom? Beijo. Tá, vou sair. Vamos agora chamar. Não, então não tudo sei bem. sair. Olha, não é nada pessoal, tá? Tchau. Removi subproduções, pronto. Não foi grosseria, tá, gente? Faz parte do negócio aqui. Agora eu tenho que achar a dona Cláudia para convidá-la para entrar aqui conosco, dona Cláudia Guedes. Pronto, chamei dona Cláudia Guedes, que é a nossa produtora executiva do filme e a autora desse livro maravilhoso, o livro Mulheres à Sexta, no qual o documentário foi baseado, né? Cláudia Guedes! Você está aqui! Seja bem-vinda à nossa live! E aí, tudo bem? Estamos falando internacionalmente, nós estamos muito chique. Olha, eu passei a bola da Ellen, agora a bola é sua, hein? Agora a bola tá contigo aí, tá? Pegou. E me diz aí, tá tudo bem em São Francisco? A Cláudia mora nos Estados Unidos há muitos anos. É praticamente uma American Woman, né? Não, eu continuo brasileiríssima, Silvia. Né? Não tem como, né, Claudinha? Não. A gente fala mal, mas a gente ama essa terra, né? É uma coisa. Pois é, a gente fala mal, aí a gente estava aqui, julho, planejando levar neném, levar todo mundo, passear, ver todo mundo, e aí não podemos. Coronavírus. Pois é. Que coisa, Mas, né, Claudinha? mas faz parte, tudo bem. A gente vai evoluir com isso, né? A gente Acho vai que é isso que para o vale. lançamento do filme, a gente vai para fazer bagunça, a gente vai para rir muito, que eu tenho que responder essa Ellen bem né? Porque ela pois é, né? Então, isso aí. vamos fazer sim, tudo para divulgar esse filme, sim.
não é? Eu permito qualquer coisa que a gente faça para divulgar, para jogar Ai, a gente tá louca, né? Eu tô louca para as pessoas assistirem, sabe? Eu quero ver a cara das pessoas, eu quero ouvir, principalmente as meninas, gente. Eu quero ver Maria Helena, Heleninha, eu quero ver Norminha, sabe? Eu quero Não, eu vê-las também. assistindo esse filme, a Paula, a Hortência, a Simone. Poxa, tanta gente, sabe? Eu quero muito, muito, muito que elas assistam, assim, pra gente trocar com quem ama o esporte, com quem ama o basquete, né? E ninguém como você, né, Silvia? Porque, assim, você não sabe a história do livro muito, assim, como é que foi para fazer. Começa por aí. Mas você sabe a Silvana tá história online, hein? do filme. Beijo, Não é? Silvana. Oi, Sil! Saudade, querida. Então, a gente está assim, a história do livro foi bem complicado fazer, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo basquete, né? Hoje, assim, estou na lua, porque a Paula me chamou de Super Cláudia, olha só. Tá Então, vendo? eu nem dormi, eu já tirei foto para Muito colocar bem. aqui, para quando o Gabriel for grande, falar assim, olha, meu ídolo aqui, me chamou de Super Cláudia. Mas, enfim. Muito bom. Eu sempre fui muito apaixonada pelo basquete, mas eu nunca tive tamanho para jogar. Então, eu jogava vôlei e jogava handball. Mas eu era muito apaixonada. E cresci assim, virei historiadora, enfim. E quando eu estava em Berkeley, eu tinha uma amiga de MSN. Lembra quando a gente conversava naqueles negócios assim, né? Não sou dessa época, não, mas eu posso imaginar. Então, eu tinha uma amiga que eu estava voltando para o Brasil, não tinha muita ideia do que fazer, do projeto de pesquisa, que eu estava fazendo um pós-doc. E aí eu pedi muito para que aparecesse uma ideia assim, fenomenal de fazer um projeto que me desse vontade também de voltar para o Brasil. E aí ela me chamou a atenção e falou, olha, por que você não faz aí o projeto da história do basquetebol feminino? Que que ninguém tem isso aqui. E aí eu fiz. Foi interessante porque eu tinha a história da Norminha, que meu pai, né, via os jogos e tinha os jogos, era interessante, meu pai tinha os jogos. E eu queria muito ser a Norminha. Engraçado, né? Gente pequena assim, a gente queria ser as pessoas. Depois eu queria ser a Paula, enfim. Mas aí eu sei que eu queria fazer, mas não sabia nem por onde começar. E eu conversei com a minha amiga Flávia, que dava aula na FMU. Ela falou, Claudinha, eu dou aula com a Norminha. Entendeu? Se você quer entrevistar essas meninas, você tem que pensar nisso. Porque a Norminha, ela conhece todo mundo. E ela pode te levar as pessoas para você entender essa história. Que ano foi isso, Cláudia? Que ano Olha, eu lembro, foi 2002, quando eu voltei para o Brasil. E aí eu comecei, fiquei bem assim, curiosa e ao mesmo tempo muito nervosa, né? Eu acho que quando eu fui conversar com a Norminha na FMU, eu tremia muito. Ela deve ter me achado a pessoa mais esquisita da face da Terra. Eu estava diante do meu ídolo, assim, né? Então, sim. Mas aí ela e a Nilza, assim, abriram o caderninho de todos os contatos dela. E elas falaram para mim assim, olha, se você vai fazer história do basquetebol, você tem que fazer história dessas pessoas aqui, porque essas pessoas foram responsáveis pela inclusão do basquetebol nos Jogos Olímpicos. Então, esse foi o motivo de fazer o livro, entendeu? E assim, fazer uma história do basquete que trouxesse as raízes do basquete, porque ninguém sabe que as meninas jogaram com menino, porque não tinha time, né? O basquete fica famoso em Casa Branca, que é onde... em Casa Branca, onde tinha o professor Jarbas, que me deu o acesso a uma quadra antiga de um clube antigo, que falava assim, mas não tem história aqui não, menina. Não tem nada aqui não. Aí a gente vai assim no porão, aquele monte de papel velho, de recorte, de fotografia, né, das meninas jogando, e elas jogando contra os rapazes, porque não tinha com quem jogar. Mulher não podia jogar bola naquela época. Mulher nos Estados Unidos não podia nem suar. Né? No livro a gente conta que a Brenda Berenson, que foi a que fez com que as mulheres jogassem basquete aqui, teve que recriar o jogo, criar o tal que se joga na Austrália até hoje, que é o netball,
que as mulheres não correm, né? A bola passa, elas giram em torno do próprio corpo e vão passando a bola por essas pessoas. Que loucura, né, Claudinha? Então, e assim começou a história do filme, né? Eu fui lá e entre fontes primárias, porque como a minha escola de historiografia é uma escola que é representada pela Roberta Parker, que não é só a minha mentora, né, de vida acadêmica, mas ela foi uma mãe para mim enquanto ela viveu. É uma história que tem que ser, você tem que ter ali as fontes primárias e você tem que ter as fontes secundárias. As fontes secundárias eram mínimas, porque ninguém falava de basquete feminino, não é? Mas as fontes primárias eram muito ricas, né? A casa da Maria Helena, nossa, Maria Helena está online, muito obrigada, entendeu? Ela abriu a casa dela para mim, assim como a Norminha abriu, como a Nilza abriu, né? E as meninas foram, assim, muito interessantes, aprender todo mundo, né? A Marisa da CBB me deu todas as súmulas com todos os jogos, né? Para saber quem foi, quem jogou e etc. Eu não sei se eu contei isso para vocês no filme, né? Mas assim, eu tinha entrevistado as 12 jogadoras já que estavam na súmula. Eu contei isso para vocês, né? Mas conta para eles. Pois vocês não sabem dessa história. E eu estava contente, estava voltando para casa de metrô ali, peguei o metrô na Vila Madalena, estava voltando para casa e feliz. Falei, nossa, entrevistei as 12, né? E aí um senhor parou perto de mim e falou assim, 12? Não, 14. Mas eu não sabia nem que eu estava pensando nisso, eu estava pensando. E ele falou. Menina, fiquei assim, nossa, clipe, né? Fui para casa e falei assim, nossa, 14. Eu sei que a Simone jogou, eu sei que a Cleonice jogou, mas assim, né? Elas não estão na súmula, será que vale a história? Será que não? E aí eu liguei para a Nilza, e a Nilza falou assim, olha, Simone foi sim. Simone foi para Quitandinha, Simone sentou na arquibancada, Cleonice também foi. Elas eram as promessas do time, elas jogavam bem, Simone estava machucada, mas elas eram promessas, elas jogavam muito bem. E assim, elas foram de prêmio mesmo. Cleonice muito nova, né? E Simone machucada. E foi assim, aí foi outra saga para achar a Cleonice, porque a Cleonice ninguém tinha contato, né? E a prefeitura que me deu contato da Cleonice. E a Simone foi uma batalha, até que eu entrei em contato com ela mesmo. E aí a curiosidade para todos os fãs de Simone que estão ouvindo é que vocês sabem que ela é uma pessoa sensacional e ela foi sensacional comigo. Sensacional. Ela é sensacional, sensacional. Né? É uma Não, assim, pessoa iluminada. A generosidade. Verdade. Eu mandei uma carta para a casa dela, olha que atrevida. Eu mandei uma carta escrita à mão ainda. Eu estava, acho que na casa da Roberta, em Oakland, e eu mandei uma carta para ela: olha, eu vou estar no Brasil, estou voltando e eu preciso dessa entrevista. E botei meu número do celular, assim. Aí um dia eu estava na minha casa e o meu celular tocou um número, né, assim, Rio de Janeiro. Quem será? E aí ela, tô pronta. Pode fazer a entrevista aqui. Aí eu falei, legal. Me dá um tempinho, né? Vamos lá, vou estar gravado. Mas muito foi bom. Foi legal fazer. Que bom, Claudinha. Depois disso, eu ia te perguntar, né, sobre a história de pesquisa e etc. do livro. E agora a gente entra um pouquinho sobre o filme. Como é que surgiu a ideia de transformar o livro em audiovisual? E como o basquete transformou a sua vida? Duas em uma. Então, vamos lá. A ideia do livro... Primeiro vou falar da ideia do livro. Porque, assim, a gente não queria fazer um livro chato de história. A gente queria fazer um livro bonito, um livro que trouxesse a imagem das jogadoras na época e trouxesse a imagem das jogadoras na época da publicação, que foi 2005. Então, o meu sonho com esse livro era que as gerações mais jovens vissem as jogadoras, quem elas eram, pudessem ler a história por elas, por isso que o livro ele tem muito pouco a minha fala, né?
ele tem a fala das jogadoras transcritas, né, do áudio mesmo, para que as pessoas reconhecessem essas mulheres na rua, passassem e falaram, olha lá, vai a Marlene José Bento, essa mulher jogou, olha lá, por isso que o basquetebol está nas Olimpíadas, olha lá a Norminha, entendeu? E falassem essas coisas, assim, né, reconhecessem as mulheres e tal. Uhum. E aí sempre teve um desejo muito grande de fazer um audiovisual. Até na época, eu pensei que assim, podia lançar o livro e lançar com os DVDs dos jogos, né, da TV Cultura. Mas ficava assim, muito caro. E eu não sei se você sabe, eu cansei de pedir a editora de apresentar o livro para as editoras, né? Eu tinha vendido um apartamento no Rio de Janeiro e eu tinha sido convidada para trabalhar nos Estados Unidos. E eu peguei um dinheiro e fiz o livro, entendeu? Assim como, né, o Kobe Bryant fez o filme dele. A gente não espera muito tempo, porque se fosse basquetebol masculino, eu teria publicado facilmente, mas feminino não. Não vende, né? A história não vende, né, Cláudia? Pois é, não vende. Mas aí eu conheci uma pessoa no Rio de Janeiro, essa pessoa veio para os Estados Unidos, né? Como é que foi, assim, essa pessoa veio para os Estados Unidos fazer um curso? Essa pessoa foi estudar roteiro nos Estados Unidos, essa pessoa, no caso. Foi estudar roteiro nos Estados Unidos, chamado Silvio Polidoro. E veio na minha casa, em São No Thanksgiving. Foi na sua casa no Thanksgiving. No Thanksgiving. E aí, no Thanksgiving, a gente, não sei se a gente tinha tomado muito vinho, tinha conversado muito, e eu falei... É possível, é possível. Que eu tinha o sonho do livro, do livro virar um filme, né? Você tinha visto o livro na minha casa, e eu falei, eu quero muito que isso vire um filme. E foi desta época, quando foi? De 2014 que você veio para cá, né? 2014, 2015, foi no Thanksgiving de 2014. Isso, Novembro aí de foi 2014. Olha, de 2014 a 2017, eu escrevi grants para poder a gente conseguir. Aí a gente fez um teaser. Grants são editais, tá, gente? São os editais. A gente se inscreve para ver se a gente consegue dinheiro para poder fazer filmar, né? Fazer o filme, Então, e aí foi escrevendo e pedindo, até que a gente mostrou o teaser para um grupo de ex-alunos, e nesse grupo de ex-alunos, que não era ex-aluna, mas ela estava lá, e que é a minha mãe acadêmica, né, que é a Roberta Parque, a quem a gente dedica o filme, a Roberta estava lá. Né? E ela tinha dedicado um dinheiro para fazer esse filme, mas ela queria ver umas tentativas ainda de escrever e de saber que a gente queria mesmo fazer o filme, né? Sim. E aí ela me deu esse dinheiro para fazer. Então, assim, apertado, porque eu acho que também nesse filme entrou assim, a história se repete. Foi legal a Paula comentar isso, como que a história se repete, né? Porque quem fez o filme, você, a Ellen, a equipe inteira, fez por amor. Essas meninas jogaram por amor. Né? E eu acho assim também, a gente pode falar assim que a época de Paula e Hortência foi uma época mais fácil, mas teve os seus percalços também. Não é? Tem até hoje, Claudinha. Tem até hoje. Né? A gente vê aí, por exemplo, eu vejo a história, eu me deparo com a história das meninas, eu fico muito revoltada, porque aqui e ali você vê, são as atletas viajam, as meninas, né? Viajam de classe econômica, os rapazes viajam de classe executiva. Você vê as meninas, eu viajei com umas meninas do vôlei uma época, gente, elas são imensas, entendeu? Dá até vontade de você falar, olha, usa a minha cadeira aqui para você poder esticar a perna, entendeu? Sim. Assim, e a história continua. E tem uma coisa que você falou e que a gente não conseguiu usar no filme, mas que você faz uma pergunta muito contundente e importante. Qual é o tempo que a mídia dá
para o esporte feminino, independentemente de qual esporte seja, basquete, vôlei, tênis, natação, não interessa. Qual é o tempo que a mídia dedica? O time feminino vai lá, é campeã, eles falam 30 segundos. Aí o time masculino vai lá, fica em terceiro lugar, não desmerecendo nenhuma qualificação, nenhuma ouro, prata ou bronze. Mas eles dão uma matéria de 5 minutos. Por quê? Porque é um time masculino. Então, e outra coisa, agora a gente está conseguindo ter um pouco, né, de futebol. Silvana está aí online, ela pode falar lindamente sobre isso. Mas mesmo assim, gente, a gente não tem o mesmo espaço na mídia, a gente não tem o mesmo espaço em assistir, porque não adianta, você tem que formar plateias, tem que formar torcida, não é, Claudinha? E se a gente não tiver um acesso às informações, isso não causa nas crianças, que são os jovens que estão vindo aí, que vão formar os próximos, o público, eles não vão se interessar. Então a gente tem que falar sobre o esporte feminino, eles têm que assistir na televisão, tem que assistir jogo, tem que passar jogo, tem que dar oportunidade, né, para as pessoas assistirem. Né? Tudo que a gente está passando hoje, eu penso assim, Silvia, tudo que a gente está passando hoje é uma falta de visibilidade também, porque a gente tem as gerações aí que, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma expressão que é take for granted. Né? Uhum. As pessoas acham que tudo estava aí, entendeu? Que tudo é fácil, mas as pessoas conquistaram isso das duras penas, entendeu? Existe até um movimento aqui nos Estados Unidos de mulheres no cinema, né? Que também você como mulher, você sabe o que é o preconceito de você estar por trás das câmeras, de você como diretora, das pessoas, né, te contratarem ao invés de contratar um homem roteirista e etc. Né? Então, assim, são domínios, né, o esporte dominado por homens, o audiovisual dominado por homens, empresas que geram muito dinheiro dominadas por homens, até o mundo acadêmico. Né, no meu departamento, nós somos 18, somos 3 mulheres. Entende? Em 2020, né? 2020. Nós estamos falando de 2020. Nós estamos falando de 2020. E nós estamos falando aí de, por exemplo, a intenção, por exemplo, até, né, voltando assim para falar do filme, da intenção do filme, é que história, por exemplo, é um campo marginalizado. Ninguém tem paciência de ler história, mas as pessoas gostam de ver um filme. Né? Então, se a gente quiser hoje, eu acho que lembrar essas gerações que estão crescendo agora, do que a gente fez, das conquistas humanas, das conquistas femininas, das conquistas do direito, das conquistas, né, de diminuir o preconceito. Olha, no final de semana passada eu tive um surto de tristeza pelo mundo estar passando, pelo que está passando nessa coisa de preconceito. Né? Então, machismo, mostrar. racismo, tudo. E aí tem que ser audiovisual mesmo, sabe? Sim. Tem que explorar a internet mesmo. E eu era uma pessoa completamente contra aulas online. Eu agora sou altamente a favor de aulas online, porque tem que ter a moçada, assim, interage aí. Sim. Não é? Sim. Então, é isso. É a forma que a gente tem, a linguagem que a gente tem de passar as mensagens que a gente quer passar, e é através mesmo da imagem, através da música, através do esporte, mas jogar isso aí. É tão curioso, né? Porque é através do esporte, é através da arte, mas são onde a gente menos consegue, onde a gente mais luta para sobreviver dignamente, tendo o seu retorno, né, de financeiro mesmo, né? A gente luta tanto para ter assim, poder viver de arte, né? Seja qual arte for, teatro, cinema, enfim, é complicado, né? Infelizmente, né, Claudinha? Bom, eu tenho a te dizer que a gente tem 4 minutos para acabar a nossa transmissão. Eu quero aqui te agradecer imensamente, além da amizade, principalmente pela confiança,
porque a gente sabe que Mulheres à Sexta, o livro, é um filho, né? É um filho que você levou anos para conseguir fazer, pesquisar, escrever, abordar as pessoas, ganhar a confiança delas e contar a história do basquete no Brasil. E você confiou a mim e a Ellen o seu filho, né? E eu espero, sinceramente, que a gente tenha... olha, vou dar um spoiler. A Cláudia já assistiu o filme, tá? E eu espero que você tenha ficado feliz com o resultado que a gente te apresentou. Sem sombra de dúvida. Eu tenho novidades para contar. Opa, então conte. Edu, um beijo para você. Edu está online. Então, as novidades é o seguinte. Em menos de 4 semanas, a gente vai ter uma plataforma chamada Mulheres à Sexta. Que legal. É uma plataforma digital que a gente vai reunir a história aí do basquetebol feminino numa plataforma digital. As atletas, obviamente, vão ser convidadas a colocar os seus vídeos, a colocar seus depoimentos. Os pesquisadores do Brasil que estiverem fazendo trabalho sobre basquete feminino vão poder entrar lá, né? E vai ter um linkzinho para o filme, assim que o filme for lançado. E a gente vai fazer tipo um arquivo online, onde todas as pessoas do mundo inteiro vão ter acesso à história do basquetebol feminino no Brasil. Não é? Palmas para essas mulheres maravilhosas. Palmas para você também. Eu queria fazer um agradecimento agora, sério mesmo, a você, Silvia, e a Vanessa, né? A Vanessa que me apresentou você, que se não fosse ela, a gente não teria se encontrado. É verdade. Muito obrigada, Vanessa Toches, por fazer a nossa ponte, né? Ninguém entra gratuitamente na vida da gente. Isso é muito curioso, né? Como a gente quer agradecer todas as amigas que deram um suporte, que deram um apoio. Exatamente. Né? Quem estava com a gente. Todo mundo que está aqui na live, porque todo mundo que está aqui. Também. 51 pessoas. Temos 51 pessoas com a gente aqui hoje. Muito obrigada a cada um de vocês. Mesmo. Muito obrigada pela torcida, pela energia positiva. As atletas que estão aqui com a gente presentes, tanto a Maria Helena e a Heleninha. A Paula, Linda, que está aí com a gente. Semana que vem a gente vai fazer uma live nesse mesmo horário, 7 horas da noite, depois da live da Simone. E a gente vai conversar com o Neto, que é o atual técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete, tá? Então, durante a semana a gente vai colocar opções para vocês mandarem perguntas para o Neto. E cada um de vocês, olha, o fã-clube da Simone é maravilhoso, está sempre com a gente. Muito obrigada a todos vocês, as nossas amigas que estão aí online, todas as nossas amigas, as amigas do cassino, que a gente faz as nossas jogatinas, a Zeli, a Ananda, a Tereza, que é a nossa advogada também. A gente tem 1 minuto e 55 para encerrar o nosso vídeo direto. Claudinha, muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo livro lindo que você presenteou, porque, né, foi um presente que você produziu, né, com Mulheres à Sexta, o livro. Quem sabe aí vamos pensar numa próxima edição, quando a gente for lançar o filme no ano que vem. Na plataforma Mulheres à Sexta vai ter o livro. E-book, vai ter acabando de fazer a reedição dele, já tá. Maravilhoso, maravilhoso. E, gente, a gente quer que esse canal esteja aqui. E, Ana, um beijo. Que esse canal ele seja um lugar para a gente falar sobre basquete feminino, esporte, sobre a superação feminina e o legado feminino, porque é sobre isso o documentário Mulheres à Sexta. Ele fala sobre superação e legado. E é isso que a gente quer, né? Que a gente se empodere cada vez mais e que a gente possa ter um lugar de fala. Tasso Dourado, um beijo, nosso montador, nosso terceiro diretor. Beijo, Tasso. E é isso. Então, um beijo para todo mundo, uma semana cheia de luz, todo mundo numa energia positiva. Já sabem, fiquem em casa, quem tiver que sair, use máscara, respeito à vida do próximo, à sua vida. E é isso, tá? A gente ama cada um de vocês e agradece a presença de todos. 7 horas da noite, domingo, Neto com a gente
semana que vem. Beijo, Claudinha. Beijo. Um beijo. Fica com Deus aí. Uma linda semana para você. Tá? Beijo, gente. Vai ficar salva Vai ficar salva no IGTV do Mulheres da Sexta. Tá Isso. bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Beijos.